Olá, seja bem-vindo ao canal. Hoje nós vamos tratar da possibilidade ou não de o partido político aplicar os recursos que ele recebe regularmente durante o ano nas campanhas eleitorais, principalmente aqueles recursos que vêm de doações de pessoas físicas e de contribuições de filiados. Você sabe que o partido político ele opera o ano inteiro. Ele não está adstrito apenas ao período eleitoral. E durante todo o ano ele recebe doações de pessoas físicas e recebe também contribuição de filiados. O que diz a norma do TSE que regulamenta as eleições municipais a respeito deste assunto? Vamos ver. A resolução diz que a aplicação de recursos dos partidos políticos na campanha eleitoral exige, primeiro, que a origem destes recursos, das doações e das contribuições de filiados estejam constando da escrituração contábil do partido político. O partido político, como pessoa jurídica de direito privado, ele precisa manter contabilidade durante todo o ano. E lá todas as receitas que ele recebe vão estar registradas e declaradas para que ele depois possa prestar contas anualmente na Justiça Eleitoral. Diz a resolução do TSE que é preciso que ele faça o registro financeiro do recebimento destes valores na prestação de contas da campanha eleitoral. Então, ele precisa ter estes valores contabilizados na sua contabilidade normal, como pessoa jurídica de direito privado, todos identificados, e destes valores, a íntegra, ele prestará contas à Justiça Eleitoral nas contas anuais, e nas contas de campanha eleitoral ele precisa registrar financeiramente estes valores. Ok, o que mais ele deve fazer então? Observar as normas estatutárias e também os critérios definidos pelos órgãos de direção nacional. Estes critérios têm que ser fixados objetivamente e encaminhados ao TSE até 15 de agosto do ano eleitoral. Então, é o próprio Diretório Nacional quem decide se esses recursos podem ou não ser aplicados na campanha eleitoral. A forma, a resolução do TSE disciplina, mas se podem ou não e de que maneira devem ser aplicados é o Diretório Nacional que define. Estes critérios, que precisam ser objetivamente postos, eles devem ser informados ao TSE. E o TSE vai, por sua vez, informar a todos, vai divulgar esses critérios até o dia 15 de agosto do ano eleitoral. Algo extremamente importante para dar legitimidade a esses recursos, que eles de fato precisam observar, sem isso eles não podem ser aplicados em campanha eleitoral, é ser transferidos para a conta bancária doações para a campanha, antes da sua destinação ou utilização. Então, não há nenhuma possibilidade de usar esses recursos sem que eles primeiro passem pela conta doações para a campanha. Esta é uma conta que deve estar aberta permanentemente pelo partido político, ela não se encerra e ela é o meio através do qual esses recursos, que são de manutenção ordinária, adquirem essa feição de recursos eleitorais. Sem passarem por esta conta doações para a campanha, eles não podem ser utilizados na campanha eleitoral. Mas mais do que isso, veja um ponto muito específico da regulamentação que precisa ser observado pelo partido político. O respeito ao limite legal imposto às doações eleitorais. Veja, as doações para manutenção do partido político, elas não possuem qualquer limite. Elas não devem observar nenhum limite legal. Então, qualquer pessoa física pode fazer doações a um partido político sem estar restrita a um percentual ou a um valor nominal. A pessoa física, para a manutenção do partido político, ela pode aplicar recursos no montante que dispuser. Mas para a eleição você sabe que não. Para a eleição, uma pessoa física não pode doar mais do que 10% de todos os rendimentos brutos que recebeu no ano anterior ao da eleição. E este montante, este limite, ele não é aplicável a apenas uma doação. É para todas as doações da campanha eleitoral. Então, o doador deve somar todas as doações da campanha eleitoral e verificar se ele, por acaso, infringiu ou não o limite e evitar, é claro, atingir este limite. Então, quando estas doações que foram feitas para a manutenção do partido
e que, portanto, não estavam sujeitas a limite algum, são repassadas à conta doações para a campanha eleitoral, elas automaticamente se tornam eleitorais. E aí é preciso observar o limite de aplicação fixado para as pessoas físicas. E diz a resolução claramente: devem ser respeitados os limites legais impostos a estas doações, calculados com base nos rendimentos auferidos no ano anterior ao da eleição em que a doação for aplicada, ressalvados, é claro, os recursos do fundo partidário. Então, o partido precisa se assegurar de que aquele doador tem lastro financeiro para doar para uma campanha eleitoral. Caso contrário, ele poderá sofrer uma representação ao final do processo eleitoral para apurar se aconteceu a extrapolação deste limite legal. E isso vai gerar a aplicação de uma multa de 100% do valor do excesso doado. Então, esta é um requisito, é uma observação importantíssima para a aplicação de doações que estão ordinariamente na conta de manutenção do partido, nas contas de campanha eleitoral. A resolução também diz que os recursos do fundo partidário, que o partido eventualmente queira aplicar na campanha eleitoral, não devem passar por esta conta doações para a campanha. Eles devem ser depositados diretamente da conta de fundo partidário para a conta de fundo partidário do candidato que deva recebê-los como apoio político do partido. E por último, diz a resolução do TSE que nós precisamos ter identificada, tanto na prestação de contas eleitoral quanto nas contas anuais, o nome, a razão social, o número do CPF do doador pessoa física e, claro, se for um doador candidato ao partido, nós vamos ter um CNPJ. E teremos também o número do recibo de doação original, ou seja, quando o partido político prestar contas de campanha eleitoral destas doações, ele deve fazer referência ao recibo de doação que ele entregou a esta pessoa física quando arrecadou esse recurso lá para a manutenção das contas do partido político. Então, veja, não há óbice sobre a aplicação dos recursos recebidos de pessoas físicas, doações e contribuições de filiados na campanha eleitoral, mas é necessário observar o trânsito prévio pela conta doações para a campanha e observar também se esta doação possui o lastro legal de 10% dos rendimentos brutos aferidos no ano anterior ao da eleição. Adotando essas cautelas, o partido político poderá sim aplicar os recursos recebidos para manutenção partidária. Lembrando que as fontes que o partido aplica em campanhas eleitorais não são apenas estas. Nós veremos as próximas em outros vídeos aqui no canal. Inscreva-se no canal, acione as notificações para que você mantenha-se permanentemente informado sobre os principais temas relativos às contas eleitorais e partidárias. Siga-me também nos meus canais profissionais, no Instagram e no Facebook, dgs.prestação.d.contas. Aqui na descrição do vídeo você vai encontrar também o link para a resolução 23.607 do Tribunal Superior Eleitoral. É ela quem disciplina toda a questão da arrecadação de recursos e gastos eleitorais na próxima campanha eleitoral municipal, tanto por partidos políticos quanto candidatos. Há uma série de regras que precisam ser observadas e você precisa estar constantemente informado. Eu estarei aqui para ajudá-lo. Obrigada.